Olá pessoal, é o professor Euripides. Nós estamos aqui mais uma vez com a disciplina de Inglês Técnico, a aula 4 do curso técnico de Mecatrônica. Hoje, nesta aula, nós vamos abordar os termos técnicos em inglês ainda da área de eletricidade e também alguns termos técnicos em inglês da área de metrologia de medição. Boa aula para vocês, então. Então, pessoal, aqui nesse slide nós vamos ver algumas palavras novas. Between, olha aqui embaixo, significa entre, uma coisa assim comparativa, né? Entre uma coisa e outra. Between. Tem a palavra and, que é uma palavra de ligação, uma preposição, que significa e. Por exemplo, João e Maria. João and Maria. Ok? Difference é uma palavra parecida com o português, né? Diferença. Vamos ver essa frase aqui então. Difference between electrical cable and electrical wire. Ou seja, a diferença entre um fio elétrico e um cabo elétrico. Nós vimos aí na aula anterior que fio elétrico é wire. E agora nós estamos vendo aqui que cabo elétrico é cable. Qual que é a diferença aqui? Então aqui, ó, o wire, que é o fio elétrico, ele tem uma ponta só aqui, tá vendo onde está descascado aqui no fio? Ele tem uma ponta só. Agora no cable, observa aqui que tem várias pontinhas, né? Várias pontinhas que formam, né, o cable. Então a diferença é essa, né? Vocês vão ver lá na aula de comandos elétricos quando aplica o wire e quando aplica o cable. Porque para pessoa assim, que às vezes não é da área técnica, acha que um fio elétrico é a mesma coisa que um cabo elétrico. Mas aqui pela figura vocês já estão vendo, né? O cabo elétrico ele tem várias pontinhas aqui, ó, vários fiapinhos aqui. E o fio elétrico é uma parte só, uma parte sólida, cilíndrica. Ok? Essa é a diferença. Então, difference between electrical cable and electrical wire. Diferença entre o cabo elétrico e o fio elétrico. Então vocês estão vendo aqui a diferença, tá bom? Vamos ver aqui essa figura. Então nós estamos vendo essa figura aqui. Aí a gente quer saber se essa figura é de um wire ou de um cable, de um fio ou de um cabo. Vamos ver essa pergunta aqui em inglês. What is this? What is this? O que é isto, né? O que é essa figura aqui? É um cabo ou um fio? Wire or cable? Esse or aqui significa ou, tá? Ou. E esse is aqui é um verbo, significa é. Então, wire or cable? Fio ou cabo? Né? Então, o que vocês acham aí, né? Pelo que eu falei no slide anterior. Essa figura aqui é de um fio ou é de um cabo? Vamos ver essa palavrinha aqui embaixo em inglês? Neither. Então, neither significa nenhum nem outro, nenhum dos dois. Então, essa figura que nós estamos vendo aqui não é cabo e nem é fio, ou seja, neither wire or cable. Então, o que significa essa figura aqui em inglês, se não é wire or cable? Neither, nenhum nem outro. It's wiring harness. Wire harness. Então observa aqui que tem vários cabos aqui juntos dentro de de uma proteção de plástico. Então quando a gente tem aqui vários fios, né, vários cabos aqui de cores diferentes, né, dentro de um único recipiente aqui de plástico, então isso é o wire harness, que em português, lá na área de comandos elétricos, na área de máquinas, significa chicote elétrico. Então isso aqui é um chicote elétrico, que em inglês é wire harness. Então vocês observam que é muito parecido com cabo, né? Mas eu tenho que observar que aqui, ó, o cabo não tem os plásticozinhos aqui não, né? Igual a gente viu no slide anterior, ok? Então chicote elétrico, wiring harness, isso é muito usado nas máquinas industriais, ok? Para ganhar espaço, né? Junta vários
cabos, vários fios, né? E põe dentro aqui de uma capa plástica, né? Que você olhando por fora dá a impressão que é um único cable ou um único wire, mas nesse caso é o chicote elétrico, o wiring harness. Um outro exemplo aqui de wiring harness, another example, outro exemplo, o wiring harness. Então aqui nós temos também um outro exemplo nessa figura, né, de um wiring harness, que eu não posso chamar nem de wire e nem de cable, né, nem fio e nem cabo, é um chicote elétrico, o wiring harness. Então vocês observam aqui, né, que aqui é um chicote elétrico, né, vários cabos, vários fios de cores diferentes, né, formando aqui, né, um chicote elétrico utilizado nas máquinas industriais. O wire harness. Um outro exemplo aqui, another example, é muito usado em computadores, né? Também o wiring harness, né? O cabo elétrico, o chicote elétrico, aliás, né? Chicote elétrico, é esse nome mesmo que dá em português, chicote elétrico, né? O wiring harness, né? Usa em máquina industrial, em computador, né? Em várias categorias aí da área de eletricidade e eletrônica. Então, vamos guardar aí, né? O wiring harness, né? Chicote elétrico. Bom, nesse slide aqui nós vamos ver aqui em inglês alguns termos que vocês estão aprendendo lá na aula de eletricidade básica, né? Então, eletricidade em inglês escreve muito parecido com o português aqui, ó, electricity, né? Então, electrical magnitudes é o que vocês viram lá na aula de eletricidade, que chama de grandezas elétricas, né? Então, grandezas elétricas em inglês é isso aqui, né? Electrical magnitudes. Então, as grandezas elétricas é o seguinte, para acontecer a eletricidade lá numa máquina, lá na nossa casa, tem que ter 3 grandezas, né? Tensão, resistência e corrente, né? Que vocês aprenderam lá na aula de eletricidade. Então, vocês aprenderam também lá a lei de Ohm, né? Lei de Ohm, que em inglês é Ohm Law, lei de Ohm. Então, a lei de Ohm vai dizer para nós que tem a tensão, a corrente e a resistência elétrica. Mas em inglês, tensão é representada pela letra E, que em inglês é voltage. Corrente em inglês é representada pela letra I, igual em português, né? Current. E resistência representada pela letra R, resistance. Então, nós temos aqui do lado a letra E, que significa voltage, que seria a tensão, né, em português. O I é corrente, né, medido em amperes. O R é resistance e o P é potence, que é medida em watts. Então, aqui são as grandezas elétricas, né? Voltage, current, resistance. E ainda tem a potence, que é medida em watts. Então, dando continuidade aqui nos termos de inglês de eletricidade, né? Então, eletricidade, né? Então, seria isso aqui em inglês, electricity. Então, a corrente elétrica, né? O que é uma das grandezas elétricas, né? É electric current. Então, corrente elétrica, electric current. Então, a corrente elétrica é uma das electrical magnitudes, uma das grandezas elétricas da eletricidade, ok? Corrente elétrica, electric current. Então, dando continuidade aqui, uma outra electrical magnitude, outra grandeza elétrica, é o voltage ou electrical tension, que seria tensão elétrica em português, né? Voltage ou electrical tension. Negative, olha o sinal aqui, negative, positive. Então, a corrente elétrica, a tensão elétrica, vem do
negativo para o positivo, né? O movimento lá dos elétrons, ok? Voltage ou electrical tension, que significa tensão elétrica. Então, uma outra grandeza elétrica, ou seja, electrical magnitudes, seria resistência elétrica, electrical resistance, que tem essa simbologia que vocês vão ver lá depois no desenho elétrico, na aula de comandos elétricos, né? Electrical resistance, resistência elétrica. Conforme vocês estão aprendendo lá na aula de eletricidade, a eletricidade ela pode ser utilizada de duas formas, com corrente alternada ou com corrente contínua. Corrente alternada é aquela de 110 volts, 220 volts que a gente usa lá na nossa casa. E corrente contínua é aquela que a gente usa nas pilhas, nas baterias, né? Então, vamos ver aqui como se pronuncia isso e escreve em inglês. Alternating current, AC. Então, a alternate current significa corrente alternada. Mas em inglês, quando vai se referir à corrente alternada, geralmente não escreve esse termo aqui, alternate current, só coloca o A e o C, né? Iniciais de alternate e current. Então, lá num circuito elétrico, num desenho elétrico, num catálogo de máquina, você não vai ver escrito alternate current, você vai ver apenas as letras A e C. Então, você já tem que saber que em eletricidade em inglês, as letras A e C maiúsculas significa alternate current, ou seja, corrente alternada. O gráfico de corrente alternada, como vocês devem ter visto lá na aula de eletricidade, ele é esse aqui, tá vendo? Parece uma senoide, né? Vai lá do positivo aqui para o negativo, do positivo pelo negativo, porque a corrente alternada ela varia. Tem hora que ela está dando 110 volts, tem hora que ela está dando 127 volts, então ela tem uma pequena variação, por isso que fala alternada, né? Então, aqui nós estamos vendo um gráfico da corrente alternada, mas como é que escreve gráfico de corrente alternada em inglês aqui, ó? Chart AC. Então, esse chart AC é gráfico de corrente alternada. Aqui nós estamos vendo uma figura aqui de uma torre de transmissão de eletricidade. Então, em inglês ficaria Electric Transmission Tower. Electric Transmission Tower. Aqui embaixo nós estamos vendo um motor elétrico, que nós já vimos na aula anterior. Agora ele é um motor trifásico. O que é motor trifásico? Um motor que só pode ligar em corrente alternada. 110, 220 volts, né? 480 volts, 380 volts. Então esse motor aqui eu não posso ligar direto na tomada. Lembra o que é tomada em inglês? Socket, né? Socket. Então eu não posso ligar ele direto na tomada, eu tenho que ligar esse motor num quadro de comandos elétricos. Então esse motor aqui, em inglês é Three-Phase Motor. Three-Phase Motor AC, ou seja, um motor trifásico de corrente alternada. Ok? Agora, corrente contínua. Em inglês, Direct Current. Direct Current, representados pelas letras DC. Assim como eu falei da corrente alternada, um desenho elétrico, um catálogo elétrico em inglês, não vai vir escrito corrente contínua, não vai vir escrito Direct Current, vai vir apenas as letras DC maiúsculo. Então, quando você vê DC, em inglês é corrente contínua, né? Direct Current. O D aqui é inicial de Direct e o C inicial de Current, ok? Então, na corrente alternada é o AC e no corrente contínua é o DC em inglês.
Aqui nós estamos vendo o gráfico da corrente contínua, né? Igual vocês viram na aula de eletricidade, a corrente contínua ela não varia, ela é uma reta. Então, se eu tiver uma bateria com 12 volts, a bateria vai ser sempre 12 volts. Se eu tiver uma pilha com 1,5 volts, eu sempre vou ter 1,5 volts. Lá na corrente alternada varia. Eu posso ter 110, daí a pouco eu posso ter na mesma tomada 127, porque a corrente alternada varia. E aqui a corrente contínua não varia. Então, o gráfico da corrente contínua é isso aqui, ó, chart DC. Chart DC, gráfico da corrente contínua. Bom, aqui nós estamos vendo embaixo uma... Né? Você sabe o que é isso aqui, né? Não precisa nem de eu traduzir, mas em inglês todas elas têm o mesmo nome, battery. Aqui em português a gente chama essa aqui de pilha, essa aqui de bateria de carro, né? Mas em inglês tem um nome só, battery, ok? Então olha aqui, ó, isso aqui é uma battery. Então nós estamos vendo aqui um pequeno circuito elétrico, né? Onde eu tenho aqui a battery, o wire aqui, né? O wire, aqui um switch, lembra lá da aula passada? Switch interruptor, né? Chave liga, desliga. Aqui eu tenho um wire saindo aqui do switch, né? Vindo aqui para lamp, né? Lâmpada, né? Lamp, não sei se está dando para ver aqui, amarelinho aqui, lamp. Eu tenho um outro wire aqui, né? Chegando aqui na battery, né? Então isso aqui é um electrical circuit, um circuito elétrico, né? Que eu tenho a fonte, a battery, eu tenho aqui o switch, tenho aqui a lamp e o switch que pode ser on, off. On é ligado e off é desligado, ok? Então, corrente contínua é DC, Direct Current. Agora, qual que é o valor da corrente contínua? É um valor pequeno aqui, ó, igual pilha e bateria. 1,5 volts, 9 volts ou 24 volts. Então, quando você tem lá num circuito elétrico 1,5 volts, a gente tem uma DC, uma corrente contínua. Quando eu tenho 9 volts, eu tenho também uma DC, uma corrente contínua. E quando eu tenho, por exemplo, 24 volts, também é uma corrente contínua. Agora, quando é que eu vou ter a corrente alternada? É quando é acima de 90 volts, 110 volts, 127 volts, 220 volts, ok? Então, DC, corrente contínua, Direct Current. Bom, uma outra grandeza elétrica que vocês viram na aula de eletricidade é a potência elétrica, né? Potência elétrica, que em inglês é electric power. Electric power. Então, esse electric power significa potência elétrica, que é uma outra grandeza elétrica da eletricidade, que em inglês, né, grandeza elétrica, a gente viu no slide anterior, é electrical magnitudes. Então, o que é potência elétrica? É quando na eletricidade tem assim um brilho maior. Vamos ver aqui nessas lâmpadas aqui, ó. Lâmpada é lamp. Então aqui, observa que nessa figura aqui eu tenho uma lâmpada com a potência elétrica de 100 watts. 100 watts. Vamos relembrar o que é 100 em inglês? 100 watts. 100 watts, 100 watts, uma lâmpada de 100 watts, ela vai brilhar mais, ela é uma lâmpada que vai clarear mais. Então, esse clareamento, que eu tenho mais forte ou mais fraco, é que é potência. Olha essa lâmpada do outro lado, lamp, aqui, ó, 20 watts, 20 watts. Então, ela ficou assim um pouquinho mais apagada, né? Não ficou tão brilhante como essa outra, porque essa aqui é só de 20 watts e essa aqui é de 100 watts. Então, a potência de 100 watts é muito maior que a potência de 20 watts. Então, isso que é a potência. É uma lâmpada de 100 watts, ela clareia muito mais do que uma lâmpada de 20 watts. Então, isso que é a potência, tá vendo? Essa claridade, essa intensidade, né, da luminosidade. Então, vamos ver essa figura aqui, lamp, né? Vamos ver essa frase aqui em inglês. Lamp with high electric power. Lamp with high electric power. O que significa isso? Lâmpada com alta potência elétrica, né? Tem esse high aqui, significa alta.
em inglês, a gente não pronuncia as letras G e H. Então, quando tem G e H, a gente não pronuncia. Então, por isso que a pronúncia aqui é high, é só o H e o I, high. Então, lamp with high electric power, lâmpada com alta potência elétrica. Então, o high aqui é alta. Vamos ver a outra frase aqui do outro lado? Lamp with low electric power. Lamp with low electric power. Lâmpada com baixa potência elétrica. Então, esse low é baixa e esse high é alta. Então, potência é essa claridade, né? A intensidade da luminosidade, ok? Então, potência elétrica, em inglês, electric power, ou simplesmente power, representada pela letra P. Vamos ver aqui um outro componente usado na eletricidade que vocês também vão aprender lá na aula de eletricidade. Electrical transformer, electrical transformer. Então, electrical transformer é o transformador de eletricidade. A gente pode ter um pequeno como esse aqui e um grande que a gente vê na rua aí pendurado no poste da CEMIG, né? Todos dois são electrical transformer. Eu posso ter um pequeno, né? Que é chamado single phase transformer. Single phase transformer. Lembra lá da aula anterior? Single phase é monofásico. Então, single phase transformer é transformador monofásico. Para relembrar, o que é monofásico? Um transformador que vai medir só 220 volts ou então só 110 volts. Ele só mede, né, transforma em uma tensão. Ele não usa duas, né? Então, single é simples, né? Monofásico. Single phase, monofásico. Então, single phase transformer, transformador monofásico. Ok? Agora, na outra figura aqui, ó, no poste lá da CEMIG, three-phase transformer, three-phase transformer, transformador trifásico, né? Ele consegue transformar aqui uma tensão muito mais alta, por exemplo, 220 volts e 300 para 320 volts. E o monofásico é uma tensão mais baixa. Então, o que o transformador faz? Qual que é a função do transformador lá na eletricidade? É reduzir a tensão. Então, vamos supor que lá na eletricidade eu tenho um equipamento lá que ele só funciona em 220 volts. Então, se eu colocar esse equipamento em um transformador, ligar um transformador nele, ele vai passar a funcionar em 110 volts. Então, eu estou diminuindo a tensão elétrica. Então, é isso que o transformador faz, o electrical transformer. Agora, o trifásico é igual lá no poste da CEMIG. Lá no poste da CEMIG tem 380 volts e tem que chegar lá dentro da nossa casa 110 volts. Então, o transformador do poste da CEMIG vai transformar aquela tensão alta, né, aquela alta tensão, em uma tensão mais baixa. Só que nesse caso, quando é three-phase transformer, essa tensão não pode ser de 110, ela tem que ser 220 para cima. Mas aqui nós estamos vendo em inglês, não é aula de eletricidade, né? Então, só para lembrar, esse transformador pequeno aqui, você vai ver lá no laboratório da aula de comandos elétricos, é o single phase transformer. Ele trabalha só com 110, 220. E esse que a gente vê no poste da CEMIG é o three-phase transformer. Lá é uma alta tensão, é muito mais perigoso, de tomar choque, né? Porque é three-phase, é uma alta tensão, é trifásico, ok? Então, quando você vê isso lá na rua, no poste, você vai lembrar de electrical transformer, né? Three-phase transformer ou single phase transformer, que é esse pequenininho que a gente usa lá dentro do laboratório de eletricidade. Bom, a partir desse slide aqui, nós vamos deixar um pouco a eletricidade, né? E vamos passar para a área de ferramentas, né? Então, aqui nós temos uma ferramenta usada tanto na área da eletricidade como na área da mecânica. Então, eu não vou traduzir aqui, porque é fácil, eu vou falar só em inglês, tá? Hammer, lembrando que em inglês a letra H tem um som de R, né? Hammer. Então, hammer é essa peça que vocês estão vendo aqui, que eu não vou traduzir, você já pensou aí como é que é em português, né? Hammer, ok? Essa parte aqui do hammer é de steel. O material aqui dessa parte aqui é steel, é aço, né?
aço, steel. E essa parte aqui, que é o cabo, né, do hammer, é o wood. O wood, então, madeira, né? Então, nós temos o hammer, que é feito de steel, e o wood, ok? O wood é esse material aqui, ó, comprido. E steel é esse material dessa parte aqui, que é uma parte mais dura. Entenderam, então, o que é steel e o que é wood? E hammer, que é essa peça aqui, que eu não traduzi para português, mas você já pensou aí, tá bom? Que é assim que a gente aprende, né? Se eu ficar traduzindo aqui, você não decora. Hammer. Aqui nesse slide nós vamos ver uma outra ferramenta, né? Lembrando que ferramenta em inglês é tool e ferramentas é tools, né? A gente viu isso na aula anterior. Então aqui nós temos uma tool, né? Uma ferramenta. Agora isso aqui não é o hammer mais, né? Eu não vou traduzir o nome dela em português. Você vai pensar aí o que é essa ferramenta em português. Essa parte dela aqui é steel, né? Aço. E essa parte aqui que é o cabo é de plastic. Então, o nome dessa ferramenta é screwdriver. Screwdriver. Screw é parafuso, tá? Então, é uma chave que aperta o parafuso. Mas em inglês é screwdriver. Em português você já pensou e eu não vou traduzir aqui para você guardar, tá? Screwdriver em português que você está pensando aí, ok? Screwdriver. Steel, plastic. Então, outra ferramenta aqui, né? Lembrando que ferramentas é tools e ferramenta é tool sem o S. É uma outra ferramenta que você já pensou aí o que é, né? Você já sabe aí como é que é isso em português, né? Aqui, ó, chave de boca, chave de aperto, né? Chave fixa. Então, em inglês, né? Essa ferramenta aqui, ela chama wrench. Wrench, tá? Wrench. Então, o wrench também serve para apertar o bolt, né? O screw, que é o parafuso. Então, essa wrench aqui, ela não tem madeira. Ela é made of steel. Made of steel. Feita de aço. Ok? Então, ela tem um lado aqui com uma medida diferente do outro lado aqui. Então, nessa mesma ferramenta, eu consigo apertar parafuso de cabeça com tamanho diferente. Vamos relembrar esse número aqui em inglês? Está dando para ver aqui, ó, 24. Significa que essa medida dela aqui é de 24 milímetros. Como é que fala 24 em inglês? Vamos lembrar? 24. 24 em inglês. E a medida aqui do outro lado, da outra boca? Não sei se está dando para ver aqui, ó, é 22. Como que fala 22 em inglês? 22. 22. Então, essa wrench aqui, ela pode medir 24 ou 22, ou seja, apertar um parafuso que tem a cabeça com a medida de 22 ou a cabeça de um parafuso com a medida de 24, ok? O wrench. Bom, nesse slide aqui, nós temos um instrumento de medida, de fazer medição, medir comprimento, medir largura, quando a peça é muito grande. Se eu quiser medir o comprimento de uma porta, a largura de uma janela, eu vou usar esse instrumento aqui, que em português a gente chama de trena, mas em inglês é measuring tape. Measuring tape. Lembra lá da aula anterior que medida é measuring, né? Então, measuring tape é a trena, ok? Measuring tape. Tape é essa parte aqui que é uma fita, né? Uma fita metálica. Então, eu não posso chamar isso aqui, esse instrumento só de tape. É measuring tape. Então, esse instrumento aqui, measuring tape, ele pode medir em milímetro aqui na escala de baixo, né? A escala de baixo aqui, milímetro, ou em polegada, que é a escala de cima, 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas, como vocês estão vendo lá na aula de metrologia. Agora, como é que escreve polegada em inglês? É isso aqui, ó, inch. Eu acho que eu até já tinha falado na aula passada, né? Inch é polegada em inglês. E trena é measuring tape. Agora, e cor amarela? Aproveitando aqui, lembra o que é amarelo em inglês? Yellow, né? E preto em inglês? Como é que é a cor preta em inglês? Black. Yellow, amarelo. Black em preto em inglês.
nós temos aqui um outro instrumento de medição que vocês vão aprender a medir com ele lá na metrologia. É o micrômetro externo, que em inglês é External Micrometer. External Micrometer. Então, esse External Micrometer é um instrumento muito utilizado lá na usinagem. Vocês vão aprender a medir com ele na metrologia, mas depois vocês vão usá-lo lá na aula de processo de transformação, que é no segundo módulo. Então, esse instrumento é muito importante para medir uma peça que foi feita lá na máquina da mecânica. Então, vocês vão aprender a medir. Ele dá muito mais precisão do que aquele instrumento que chama paquímetro. Lembra lá? Paquímetro em inglês é caliper. Caliper. E esse aqui, micrômetro, é External Micrometer. Ele tem uma chave aqui de trava, para a gente travar uma medida que a gente está medindo. Então, trava significa em inglês lock. Lock. E tem uma parte aqui que roda, que chama tambor do micrômetro e bainha do micrômetro, ok? Mas por enquanto aqui, né, é importante lembrar que esse instrumento de medição é, em inglês, External Micrometer. Lock, a chave de trava. Bom, aqui nessa figura a gente tem uma parte aqui mais ampliada, né? Deu um zoom aqui no micrômetro externo, né? Então, a lock é a trava que a gente viu ali no slide anterior, né? A trava para travar a medida. E para fazer a leitura aqui do micrômetro, né? Que é External Micrometer, a gente tem que usar esses traços aqui, tá vendo? Nessa parte aqui, esse traço reto que chama bainha do micrômetro, bainha do micrômetro. Então, bainha do micrômetro em inglês, que é essa parte que tem essas divisões, esse risquinho reto, chama micrometer sheet, micrometer sheet. Então, micrometer sheet é a bainha do micrômetro, onde tem essas medidas aqui em milímetro. E essa parte que roda aqui do micrômetro é o tambor do micrômetro, que em inglês é micrometer drum. Micrômetro drum. Drum é tambor. Aquele tambor que o pessoal usa aí no carnaval também é drum. Micrômetro drum, tambor do micrômetro. Essa parte aqui do micrômetro que vai girar. Você vai aprender isso lá na aula de metrologia. Como é que mede com o micrômetro. Vai girar o tambor. E a bainha é a parte reta, a parte que não gira no micrômetro. Então, bainha do micrômetro em inglês, micrometer sheet. E tambor, micrômetro drum. E trava, look. Look. Bom, na metrologia tem um outro instrumento também de precisão que ele é como se fosse uma mistura do paquímetro com o micrômetro, tá? Uma mistura do paquímetro com o micrômetro. Então ele chama micrometer caliper, tá? Micrometer caliper. Em português é paquímetro tipo micrômetro. Paquímetro tipo micrômetro. Em inglês, micrometer caliper, né? Então aqui vocês estão vendo a figura dele, vocês vão conhecer lá na aula de metrologia. Então ele serve para fazer uma medida que às vezes é difícil de fazer com o paquímetro lá na peça e difícil de fazer com o micrômetro. Então a gente faz aqui, usa com esse instrumento. Então tá vendo um desenho aqui de uma peça? Eu tenho uns furos aqui, né? E essa parte que eu pus a seta vermelha chama rasgo. Rasgo na peça. E para medir esse rasgo com o micrômetro externo é difícil. Para medir com o paquímetro é mais difícil. Então aí é que entra esse instrumento aqui para fazer uma medida aqui nesse rasgo. Rasgo em inglês, rasgo, canal chama grooves. Grooves. Então esse instrumento ele serve para medir lá na peça os grooves, os canais, os rasgos que tem numa peça. Então micrometer caliper. Paquímetro tipo micrômetro. Então ele tem também aqui o tambor, né? O drum, tem aqui a bainha, né? O sheet, igualzinho no micrômetro. E aqui ele tem aquela parte que vai abrir e fechar, igual no paquímetro, né? Ok? Micrometer, caliper, paquímetro tipo micrômetro. Serve para quê? Measure grooves, medir rasgos, né? Measure grooves, ok? Bom, pessoal, então nós vamos dar uma pausa aqui nessa aula, né? E depois que você assistir, tem um exercício que eu vou passar lá para vocês fazerem o exercício relativo a essa aula aqui. É importante você fazer o exercício, porque
porque você só vai ganhar presença, eu só vou colocar a presença para vocês lá no sistema pincel atômico se você fizer o exercício, ok? Então o exercício, como das outras vezes, você pode fazer lá numa folha de caderno, tirar uma foto e mandar lá no grupo para mim, ok? Tira a foto, bem legível, não esquece de colocar o seu nome, legível, né? E mandar a foto para mim, ou me entregar lá na escola, ok? Então, o exercício é importante, você não precisa fazer agora, o exercício pode fazer, você tem até no outro sábado, né? Uma semana para me mandar esse exercício aqui, ok? Então, até a próxima aula, tudo de bom para vocês.